Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Mais uma semana, mais um podcast aqui para você do MS Cast. Esse é bastante especial, porque eu estou aqui com uma celebridade máxima de Mato Grosso do Sul, um grande amigo de muito tempo atrás. Eu tenho uma maior admiração por ele. Tem uma belíssima história e hoje o cara se tornou um fenômeno na televisão sul-mato-grossense e referência, né, para a televisão brasileira. Eu vou conversar com Atamaril Amaral Marques. Olha! Mais conhecido como Tatá Marques. Obviamente, acho que quase ninguém conhece ele como Atamaril, mas tá aí o Tatá, esse cara fantástico aqui que dispensa mais elogios, né? Porque a gente quer contar um pouco da história dele, porque realmente acho que vale a pena se ouvir, porque serve de referência para muita gente, né? Que de repente se acha aí, coitadinho, poxa, minha vida, eu nasci aqui, não vou conseguir dar certo nem nada. Ó, tem um exemplo aqui fantástico. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Tatá, que prazerzão te ter aqui, viu? Imagina, prazer é meu, Og. Obrigado você, uma satisfação, uma honra para mim estar com você, que para mim é uma referência, um dos maiores comunicadores do Brasil, sem dúvida nenhuma, um dos maiores apresentadores de televisão que eu já conheci. Segundo então, lugar, depois de você. Para mim você é o cara. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória, que é incrível. Sou um fã e admirador do teu trabalho e da tua sequência de ações aí no jornalismo e na comunicação no Brasil. Um abraço, pessoal do MS Conecta, e a você que está nos acompanhando aí pelo podcast do MS Cast. Um abraço, tamo junto, vamos aí falar um pouquinho dessa história, Og. Olha só, para quem não sabe, o Tatá é publicitário, jornalista, com pós-graduação em administração de marketing e comércio exterior. O cara hoje é o atual líder de audiência hoje pelo Ibope, aí na frente do programa O Povo na TV, do SBT MS. Já passou por mais de 15 países, fazendo gravações jornalísticas num programa de viagem que ele teve. Teve passagens pela Globo News, teve passagens pelo Fantástico. E outra, ele ainda é especialista em comunicação de alta eficiência e atualmente um dos principais digital influencers aí de Mato Grosso do Sul. Puta, que apresentação 120, violenta, cara! Você viu, gostou? Puta, eu vou guardar isso pro meu bem, currículo. Preparei bem essa, hein? Ô, Og, você mandou bem aí. Pô, mas chega Que generosidade do Og com tudo isso aí, Mas cara. chega de lero-lero e tal, na verdade. Vamos começar a contar a tua história, Tatá, porque é realmente muito interessante. Eu já ouvi algumas vezes a tua história e você realmente conta que veio de baixo. Pegava ônibus, calor imenso para poder ir trabalhar, fazer o teu trabalho. Começa contando um pouco dessa cara, olha, Og, eu acho que eu não sou tão diferente da maioria dos brasileiros, não. Eu estava lendo, inclusive, essa semana, terminei ontem o livro do Luciano Huck. Ele traz algumas informações em relação a comunidades no Brasil e alguns dados estatísticos, sabe? Ele entrevistou vários estudiosos, cientistas sociais e tal. E uma das coisas que ele diz é que no Brasil você precisa de 9 gerações para você sair da linha da pobreza. 9 gerações, cara. Não, então eu como qualquer outro brasileiro, 500 anos. Eu como qualquer outro brasileiro tive que ralar muito para conquistar minhas coisas, tomei muito não na cara, muita porta fechada, né? Muita situação às vezes de vergonha até que você passa de ficar lá esperando o cidadão te atender horas e horas. Aí você volta no outro dia, fica mais tempo, aí depois o cara fala, não preciso, não quero, não vou, não é isso que eu quero, você não serve, você não tem o perfil, né? Então, isso vendendo publicidade. Cara, desde os empregos mais simples até o começo da minha vida em comunicação. Eu trabalhei em padaria, Og, eu pegava bicicleta ali na Morada da Colina,
Fica atrás do motel, você que sabe. Inclusive a gente jogava bombinha lá no motel umas vezes lá pra fazer brincadeira. Mas, né, tinha isso aí. Aí eu ia de bicicleta lá pra Vila Planalto, na padaria de um turco. E ali, cara, eu comia o meu pão com mortadela de manhã cedo, que era o nosso café da manhã, ele dava isso pra gente. E ali eu começava a trabalhar. Depois da padaria do turco, eu fui trabalhar no Estúdio Galvão, na Rui Barbosa, tirar foto 3x4 era promessa. Eu já ia ser fotógrafo, já era um começo, né, cara? Mas aí eu fui lavar banheiro mesmo. Lavei banheiro, limpei calha. Limpei calha lá do Estúdio Galvão, na Rui Barbosa. Tudo ali, não. O Galvão, inclusive, é um dos melhores fotógrafos de casamentos em Mato Grosso do Sul. E eu aprendi depois a bater foto e tenho um gosto por fotografia. Se você for na minha rede social lá no Tatapovo, você vê minhas fotos, eu adoro fotografia. E você tinha quantos anos na época? Cara, eu era gurizão, tinha uns 16 anos, né? Tinha uns 15, 16 anos. Mas eu sempre queria trabalhar para eu ter minhas coisas, porque eu nunca pude comprar o sapato que eu queria, eu nunca pude ter a bicicleta que eu queria, eu nunca tive o videogame que eu queria. Então, se eu não ralasse, se eu não fosse atrás, eu não ia ter. Tinha que batalhar por isso. O meu pai era militar, deixou uma pensão para mim, mas quem se utilizava dessa pensão até eu entrar na faculdade era minha mãe, porque ela tinha que sustentar a vida da gente lá em casa. Né? Aí depois eu consegui entrar na faculdade. Eu sabia que eu não ia entrar em publicidade e propaganda, que era um curso concorrido na época, eu prestei para história. Falei, cara, depois eu transfiro. Depois você dá um salto ali. Eu dou um salto, e foi o que eu fiz, sabe? Entrei, fiquei um semestre em história, para mim foi fantástico, porque eu aprendi a gostar de história e entender que na história você encontra referências do que nós somos. E isso me ajuda até hoje, inclusive. E aí depois você fez a mudança, fez o upgrade lá para comunicação. Para publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Isso aí. Na época você fazia comunicação, escolhia ou jornalismo ou publicidade. E aí eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar os padres, né, cara? Eu não ia ter dinheiro para pagar os padres. Era no CDB. E aí eu fiquei olhando lá na faculdade o que eu podia fazer. Eu falei, eu vou trabalhar para esses padres, cara. E eu vi o que tinha. Tinha pastoral universitária, missa, cerimonial. Eu fui lá me candidatar. E conversei com a Neila Sinésio, na época era coordenadora, e os padres me deram essa oportunidade, fui trabalhar carregando ostensório, turíbulo, batina de padre, vela para cima e para baixo, naquela CDB, toda quinta-feira tinha missa no bloco B. Era o coroinha. Eu era o coroinha do negócio lá, cara, e apresentava na sexta-feira, Sexta Cultural, que era eventos e tal. Sempre tinha algumas coisas. Michel Teló passou pela Sexta Cultural da UCDB. Que interessante isso, Tatá. E você assim, começou a se destacar mesmo, ficar conhecido no rádio. Aqui. Como é que começou? Como é que você foi parar no rádio? Começou com o Rezende Júnior. Rezende Júnior. Abraço, Rezende. Monstro da comunicação, cara que eu tenho um carinho, um respeito enorme. Cidadão noronhense agora. O Rezende Júnior, mergulhador da mais alta qualidade e um querido. E o Rezende, naquela ocasião, eu sentei do lado dele e falei, cara, não tem como você me dar uma chance lá na rádio? Ele falou, mas o que você faz? Isso lá no CDB. Aí eu faço umas imitações, uns negócios. Ele pediu para eu imitar lá umas vozes. E aí eu fiz lá umas vozes diferentes, né? E ele falou, vai, inventa um personagem, vai lá. E eu falei, cara, tá aí minha chance. Putz, de a faca e o queijo na mão pra... Inventei lá um personagem bem besta lá, bem sem graça. E comecei no rádio, cara. Fazendo personagem. Fazendo esse personagem. Era o Chupeta. Era uma voz assim, era de um office boy. Eu criei a figura do office boy que fazia as coisas erradas. Patrão, tá tudo errado aqui. Eu fui pegar lá as encomendas, eu trouxe e explodiu aqui no estúdio. O rapaz ficou meio nervoso comigo. Pô, Chupeta, mas não pode fazer isso, cara. Mas você foi sem querer. Ó, que eu vi, abriu, explodiu, caiu, quebrou. Então era o Chupeta desastrado. E o Rezende gostou. E, cara, eu era muito chato, né? Muito chato. Eu sou chato ainda, tá? Mas é que eu ainda era pior. Agora você imagina um cara que não tem ainda referência da vida, não tem experiência, que ele quer tentar provar para as pessoas que ele pode, que ele é bom. Então isso tudo permeia a cabeça de um adolescente, de um guri, e nem sempre ele faz certo, ele vai fazer errado, mas eu tinha muita vontade, cara. E aí o que acontecia? O programa era 15 minutos. Final da tarde, 15 minutos. Era a tua participação. Começava às 5h45 até às 6. Sabe que hora que eu chegava lá? 1 da tarde. Caramba. O Rezende falava, cara, não chega 1 da tarde.
Não venha aqui 1h, isso vai dar problema de empregabilidade para nós aqui, vínculo empregatício, sei lá. Não venha 1h aqui. Mas você ia para lá ver. Cara, eu ia lá para ver como que funcionava, eu sentava numa mesinha, eu criava propagandas de produtos que não existiam, criava personagens, eu criava vozes novas e eu me enfiei dentro desse mundo do rádio, cara. Foi isso. E aí eu consegui um cliente da Brink Diversões. Era um centro de diversão de games que tinha na 13 ali, sim. entre a Afonso Pena e a Barão. Não existe mais, mas na época eu consegui eles como patrocinador. Só desse quadro ou do programa? Cara, na verdade, o programa ele tinha um pacote de mídia. O pacote de mídia, o que era? Era o spot, era o merchan, era a abertura e encerramento do programa mencionando o nome do cara e de repente uma menção dentro do programa. Tipo oferecimento, brink, não sei o que. O que eu vendia? Só o oferecimento. Falava, cara, vai aparecer teu nome lá. Oferecimento? Brink Diversões. Eu vendia isso, cara. Que era só tipo abertura e fechamento. A menor parte do negócio. Os caras falaram, não, dá aquilo ali pra ele vender. Eles acharam que eu não ia vender. E eu vendi, Você começou a vender só as minhas. Cara, e eu vendi por quinhentão aquele negócio. Quinhentão, o dinheiro era pra mim, pra eu pegar ônibus, pra eu poder comer um lanche, entendeu? Era quinhentão. Cara, eu passava fome, mas eu não gastava os quinhentão, cara. Olha, eu juntei quinhentão durante 6 meses e dei de entrada no Uno ELX. Para poder se deslocar para baixo. Eu acho que era um Uno 94, eu acho. Era quase 280, novo na época. 283 era o valor da parcela dele. Comprei lá na Descaltol, na verdade. E aí, cara, eu tive carro. Foi aí que começou a minha vida comercial carro. E eu falei, opa, dá para ganhar dinheiro com esse negócio, dá para eu fazer minha vida com esse negócio. E aí eu prestei atenção no rádio, me dediquei, fiquei na rádio, só que ela foi arrendada para a Igreja Universal. Sim. E aí eu tive que sair da rádio, cara. Eu tive que... Porque não cabia mais aquele personagem dentro do perfil da rádio. E eu fui para a Band, uma emissora pequena aqui, para ser produtor do programa do Dácio Correia. O Dácio era um colunista social. Era tipo um Clodovil Pantaneiro, sabe? Exatamente. Olha, meu amor, que bárbaro! Estamos aqui com o Og Brahim, maravilhoso, olhos fantásticos. E eu vou para Nova York, vou levar o Og comigo para fazer toda a cobertura das minhas compras ali na Broadway. E ele fazia sucesso pela irreverência dele. E eu fui lá ser produtor. Cara, eu acho que eu não fiquei nem 2 meses lá. Eu fui mandado embora. Fui mandado embora porque a TV estava passando por uma série de situações lá. E eu falei, não, eu fico de graça. Eu falei, não, você não pode ficar de graça. Não pode, não é assim. E eu fui trabalhar na 2000 Publicidade e Propaganda do Geraldo Maiolino, da Gráfica Rui Barbosa. Só que eu vi que no meu negócio não era publicidade. Não era ficar trancado dentro de agência. Eu era atendimento comercial, me deu isso uma base, né? Porque eu ia lá atender o cliente, fazer o briefing para levar para a agência para ela criar uma campanha de publicidade para o cara. Só que eu vi que o meu negócio era criar, o meu negócio era comunicar. Então eu apresentei um projeto de um programa chamado Pândega para a Rádio Capital. Eu lembro do Pândega. Para a Rádio Capital, na época era a Dionéia, o Kaká, né, o saudoso Kaká, maravilhoso Kaká, não era o diretor ainda. E o Éder Mociaro que me recebeu lá, ele era diretor artístico. E aí o Éder falou, pô, legal essa ideia aí. Eu fiz o Pândega, programa de humor. Fiquei 6 anos com o Pândega lá na Rádio Capital. Durou tudo isso. E foi graças ao Pândega que eu entrei na TV Morena depois. Na afiliada Globo. Porque você construiu teu nome ali no rádio, né? Criou uma imagem em torno de você. E gerou até uma descolada, né? Gerou uma inimizade entre eu e o Rezende por causa disso, porque o Rezende achou que eu tinha roubado a fórmula do programa que eu fazia na Radioativa. Só que, cara, eu precisava fazer alguma coisa com a minha identidade, com as coisas que eu acreditava. E mais tarde, depois, né, isso se resolveu. E hoje não existe mais inimizade entre eu e o Rezende, muito pelo contrário, nós somos grandes amigos e temos muito respeito um pelo outro, né? E desejamos o sucesso um do outro. Mas naquela ocasião foi um pega pra capar, rapaz. Falou, você tá fazendo programa. Eu falei, ué, mas a voz é minha, eu não posso fazer uma imitação, eu não posso fazer uma criação de quadro. Novo Conciflex, o
produto para dor de cabeça que você elimina a cabeça. Nem vai ter mais dor nenhuma. Veja só o depoimento deste rapaz. Quer dizer, você fazia todos os personagens de um spot que você hoje tem que contratar 2, 3, 4 pessoas, você fazia tudo uma só. Eu fazia o quadro de produtos que não existiam, para brincar. Só que aí depois eu comecei a atender os clientes da rádio, criando propagandas. E aí para produtos reais. E aí isso aí foi legal para mim, porque aí eu vendia essa criação, vendia a minha locução e vendia a produção daquilo. E na TV Morena, eu estava nessa época, quando você chegou lá, o que você foi fazer exatamente na TV Morena, quando você foi para lá? Eu pedi emprego na TV Morena. Eu fui lá bater na TV Morena, falar com o Ricardo Miragaia, e eu acho que eu falei tanta besteira para esse Ricardo Miragaia, que eu falei, esse cara é louco, ele vai dar certo. E ele resolveu me dar uma chance lá, cara. Um cara de visão. O Ricardo Miragaia falou, não, cara, vamos fazer um piloto com você para Atualidades. A gente precisa de uma coisa diferente lá e tal. Eu entrei no Atualidades. Atualidades era um programa que tinha, se não me engano, na hora do almoço. Isso. Né? Era apresentado, acho que pela Marilu. A Carmen apresentou uma época, depois a Marilu apresentou, mas não sei quem é que estava apresentando. Não, Atualidades, quem estava lá era a Marisa Machado. Marisa Machado, Marisa também Machado. Passou por lá. A Marisa Machado que apresentava o Atualidades quando eu cheguei. E aí você começou a fazer mais ou menos os teus personagens ali, trazer um pouco de humor para o programa. No Atualidades eu fazia uma coisa mais de reportagens caricatas, inusitadas. Por exemplo, entrei no córrego Prosa com os bombeiros, levei uma bonequinha vestida de noiva e levei uma caveira. Falei, vamos medir o grau de toxicidade do córrego Prosa. Está tudo bem por aqui, mas a gente só vai fazer esse teste para comprovar que realmente a água é limpa. E aí eu mergulhei a bonequinha de vestido de noiva tirou a caveira da minha mãe, tirei e coloquei a caveira e puxei a caveirinha toda esgualepada. Né? Os caras, pô, tem ácido nessa água, sei lá. E eram essas coisas diferentes, né? Coisas bacanas, e faziam as coisas curiosas, eu tentava levar um pouco de humor misturando com informação. E é claro que tem coisas que eram pastelão, que eram sem graças, que eram bobagens, assim como tinha coisa que dava certo. Mas que deu certo, que chamou a atenção. E foi chamando a atenção aos poucos, foi chamando a atenção. Bom, tanto que chamou a atenção que você acabou fazendo participações na Globo News, né? Fez participações no quadro no Fantástico e tal. E a gente que cresceu profissionalmente aqui, a gente sabe que quando você chega numa rede nacional, isso é um pacto, isso é uma conquista fantástica. Como é que foi para você? Meu Deus, foi uma realização de sonho, foi uma das coisas mais incríveis que já puderam me acontecer. Você poder se ver ali, cara, tô na Globo. O Hermano Viana, que é um antropólogo, ele produzia quadros por Fantástico, inclusive escrevia para Regina Casé, né? E aí ele veio a Campo Grande e eu acabei mostrando para ele um pouco do meu trabalho e ele falou, cara, eu vou te apresentar lá para a equipe do Fantástico, e logo depois recebi o convite, eu fui para Tomé Açu, na Amazônia, jogar golfe com os japoneses em Tomé Açu, que tem uma comunidade japonesa lá. Já ouvi falar. E documentamos isso, a reportagem foi bem bacana, foi legal, foi bem comentada. Eu lembro que na segunda-feira, quando eu cheguei na redação da TV Morena, o pessoal tava me aplaudindo, me aplaudiram. Eu nunca vou esquecer essa cena, cara. Cara, que legal. Pô, aqueles... Só tinha fera lá, né, cara? E aí... foi uma conquista maravilhosa para mim. Eu naquele momento eu falei, cara, agora eu vou arregaçar. Agora eu vou explodir. Agora eu vou estourar nacionalmente. Né? E não aconteceu. E o que deu? Por que a saída da Cara, TV? eu penso o seguinte, o universo tem as suas sincronicidades, né, cara? E naquele momento, o diretor do Fantástico estavam mudando o cara. Então, estava tudo certo para ter uma sequência. Aí mudou o cara. Esses quadros, mudou o cara, engavetou o projeto, não sei o quê. Só que eu não fiquei esperando, né, cara? Falei, não, se me viram aqui no meio do mato e eu fui parar lá no Fantástico, para alguma coisa eu sirvo, né? Eu vou fazer um programa internacional. E aí eu, sem dinheiro, sem falar inglês, mal e porcamente um espanhol meio belavistense, meio paraguaio. Eu assistindo na minha casa o Amaury Júnior, eu vi ele lá na República Dominicana,
eu vi o telefone da operadora, cara, embaixo. Eu liguei. E o Amaury Júnior não falava nada de inglês e muito menos de espanhol na época. Eu falei, cara, eu vou ligar nessa produtora, nessa operadora. Liguei lá, de cara dura. E eu acho que isso, para você que está nos acompanhando, que está começando a tua vida, se você não for cara de pau em algumas situações, você vai ficar empacado aí onde você está. Você tem que se desprender numa ação, às vezes, para você poder gerar algum resultado. Porque senão você acaba preso no medo ou na possibilidade de dizerem não, né? E até tem uma frase nova agora que é legal, o não você já tem, vamos em busca da humilhação. Da humilhação. Né? Então aí eu fui em busca da humilhação e acabei recebendo um sim. O cara me mandou uma passagem para mim, para o meu cinegrafista, eu fui para a República Dominicana com tudo pago, num resort milionário lá. Caramba! E fiquei 12 dias gravando na Foi República. Foi tua primeira viagem? Foi a primeira viagem. E ali, cara, eu gravei aquelas belezas tropicais, maravilhosas do Caribe, golfinho. Meu amigo... Mas você gravou pra onde? Parecia que alguém milionário estava me bancando nessa viagem e não era nada disso que estava acontecendo, porque eu trouxe um resultado de conteúdo absurdo. Eu dei uma sorte. Para veicular onde esse conteúdo? Na Band. Ah, aí você saiu da TV Moreno e foi pra Band. Na Band e no Agromix, que era uma TV em canal fechado, né? E que tinha uma projeção para entrar para o Brasil. Bom, e aí você fez essas gravações na República Dominicana e na época você exibia na Guanandi, né? Na Guanandi, no Agromix. E aí, a partir daí, a gente fez lá 15, 16 países, consegui apoio. Todas as viagens patrocinadas. Cara, eu ia em cada um dos possíveis anunciantes oferecer o produto. Eu era o vendedor, eu era o produtor, eu era o diretor, eu era o repórter... Era o que carregava o tripé da câmera, eu que carregava nas viagens, era assim. Era você, geralmente, o cinegrafista, você tem que fazer de tudo. Era assim, mesmo, né? Era assim. Isso te trouxe uma bagagem de rua, digamos assim, muito grande, né, Tatá? De dominar microfone, dominar a cena, dominar enquadramento, câmera. Você tem que aprender a lidar com câmera, com microfone, com tudo, né? Sim, sim. O que acontece é que você não está ali sendo servido, né, cara? Se você é a equipe, né? Então você ali às vezes tem que segurar o tripé para o cinegrafista, tentar regular uma imagem, pega daqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ao mesmo tempo, quando você vai para um lugar, você tem que entender a cultura desse lugar, a geografia desse lugar, a política desse lugar, os costumes. É um estudo você tem que estudar aquilo né? para você não falar bobagem, né? Claro. Por exemplo, eu fui para a Turquia, cara, eu tive que estudar. Né, o Império Bizantino, os turcos otomanos, eu tive que estudar a cultura muçulmana, eu tive que entender que eles estão na Ásia e na Europa ao mesmo tempo, são cortados pelo Estreito de Bósforo. Né? E ali você vai aprendendo coisas que talvez uma faculdade não vai te dar. Né? Você vive as informações que você colheu e depois você está ali naquele lugar, andando no céu da Capadócia de balão, né, entrando nas cavernas lá dos primeiros cristãos. Você está entrando naquela história que a gente aprendeu na escola, né? Você está vivendo aquilo. Né? Tem coisas que a escola não vai te ensinar. Né? Tem coisas que se você tiver interesse, você vai ter que procurar no Google ou nos livros e viajar para um lugar para você ver ali como que funciona. E assim foi em cada um dos lugares que eu passei. Quanto tempo você ficou com esse programa de viagem e tal, mais ou menos? Foram 3 anos. Foi 1 ano e 8 meses na Band, depois eu migrei para o SBT com esse mesmo programa, fiquei mais 1 ano e 8 meses lá no SBT. Eu me lembro quando você esteve lá em Floripa, na minha casa, isso se não me engano 2008, 2009 mais ou menos, você tinha acabado de receber um convite para ir para uma televisão, para um canal aberto e tal, para ser apresentador de um programa. Não me lembro exatamente qual era. E você estava demonstrando uma certa aflição, eu me lembro na época, tipo assim, falei, puxa, será que... agora que o programa está dando certo de viagem, será que eu não vou me engessar dentro de um estúdio apresentando um programa de televisão, essa coisa toda? E a gente conversou muito sobre isso quando você esteve lá. E pouco tempo depois, né, eu estava já em São Paulo, tinha saído de Floripa, já tinha ido para São Paulo, estava na Record, ligo a televisão, ou venho aqui para Mato Grosso do Sul, não me lembro, e vejo lá a Tatá Marques comandando o povo. Foi um baita desafio, né? E aí? Foi um baita desafio, não era um programa que eu imaginava um dia apresentar,
não era o teu perfil para aquele momento. Né? Mas eu pesquisei os modelos de programa no Brasil para entender o que os caras falavam, né? E qual era a linguagem desses caras. E aí eu cheguei à conclusão que eu não queria fazer, cara, daquele jeito. Porque era muito pejorativo. E outra, na época também estava surgindo o Balanço Geral na Record, que tinha um formato totalmente diferente. Mais descontraído, onde aparecia o apresentador de peruca, óculos escuros também e tal. Acho que também isso motivou essas mudanças em outros programas do gênero, né? Na verdade eu tentei não copiar ninguém, né, cara? Sim. Eu sabia, eu tinha pelo menos a percepção de que se você não é autêntico no que você faz, não adianta você querer representar, porque você vai insurgir em erro e você vai se apresentar de maneira falsa, incoerente, né? Para as pessoas que conseguem, através da lente, enxergar no teu olho se você está falando a verdade, se você está ali fazendo de fato aquilo que você gosta, que você ama, desprendendo uma energia, e as pessoas sentem do outro lado. Você é comunicador, você sabe como que é. Sim, e eu quis imprimir ali um jeito. Uma marca pessoal. Um jeito do Tatá de falar mais descontraído, de tentar fazer uma comunicação que não fosse pejorativa, mas ao mesmo tempo se desse o luxo de repente fazer uma brincadeira, fazer uma coisa mais inusitada. É porque existe uma linha muito tênue entre o engraçado e o digamos assim, o sem piegas, graça, né? O piegas, o brega, o pastelão, aquela coisa toda. E você conseguiu imprimir para o programa uma coisa assim, uma marca pessoal que chamou a atenção, tanto que virou o fenômeno que virou hoje, né? Você fazendo o que você faz. E aí, como é que foi a reação, por exemplo, do pessoal da TV? Era o que eles estavam esperando? Era o que eles queriam? Ou você deu um susto neles e eles viram, caramba, dá certo? Não. O que acontece é que nenhum processo desse tipo ele é automático. Ele é da noite para o dia. Sim, as coisas levam tempo para maturar, para acontecer. Não existe milagre, né? Você, para ser aceito na casa de alguém, essa pessoa tem que te conhecer. Essa pessoa tem que entender quem você é. Isso não acontece assim. Você tem que criar empatia com o público. Isso não acontece assim. Agora, um exemplo que eu posso te dar é que ninguém queria ir no programa no começo. Você ligava para uma banda, para um grupo de... Não, hoje que dia que é? Quarta-feira? Não, quarta-feira nós temos gravação, nós temos show, nós temos isso aqui. Não dá para ir. Que não dá, os caras iam tomar tereré, não iam fazer nada, eles não queriam ir no programa. Era uma vergonha de ir no programa. E hoje tem fila de artista que quer se apresentar no programa. A gente já recebeu artistas nacionais e é um programa disputado, porque acabou que deu certo. Deu certo nesse sentido da gente ter uma equipe muito profissional, pessoas que estão lá todos os dias produzindo notícia, conteúdo. Existe o esforço de uma equipe que é maravilhosa, né, de pessoas que não param de pensar no programa também. Né? Isso é muito legal. Ô, Tatá, quando você começou, obviamente, a gente tem uma expectativa com a nossa profissão, né? Vou ganhar bem, comecei a ganhar bem, tá virando bem. Mas você imaginou que você fosse chegar no patamar, no nível que você chegou? O quê? De ficar bilionário? Não falo de ficar... Eu não falo assim, nem de dinheiro, mas de ser hoje a referência em publicidade, o programa que mais fatura, o programa que tem a maior audiência hoje e tal. Cara, eu tinha uma coisa pra mim, e eu carrego isso ainda comigo. Se você for fazer as coisas mirando a grana, fatalmente você vai se estrepar. O que você precisa... Você se frustra muito quando acontece isso. O que você precisa essencialmente, o que você faz de verdade influencia em alguma comunidade? Você ajuda alguém com o que você faz? Se você ajuda alguém com o que você faz, já é um motivo para você ter atenção, para você monetizar de alguma forma. Né? O programa, na essência, no DNA dele, né, teve esse momento de poder entregar para a comunidade o conteúdo jornalístico, a solidariedade, a prestação de serviço, o boletim policial, a meteorologia, o balcão de emprego na praça, o cidadão que chega lá que perdeu o cachorro. Rapaz, nós somos o maior achador de cachorro que você imaginar aqui. Se você não tem um lugar que anuncia cachorro, eu anuncio, tá? Eu acho teu cachorro. E é isso, cara. Entendeu? É isso que as pessoas querem lá ver. A gente achou cachorro já de gente de autoridade até as Dona Maria dos bairros. É isso, o povo na TV é essa simplicidade, Og, sem abrir mão do conteúdo que eu acho que é relevante, sabe? Então, eu acho que nem a própria TV esperava
né, esse sucesso tão grande que você acabou fazendo. Né? Os caras tinham que colocar alguém lá, né? Acharam um doido que tava passando, que era eu. Falou, vai você, pá! Por quê? Porque você herdou um programa que era assim, tinha uma audiência fantástica com o Picarelli. Sim. Né? Só que era um programa muito assim, assistencialista, aquela coisa. Um Político, né, cara? Política, aquela coisa toda. E você entrou com uma outra, quebrando a banca, né? Botando tudo, inclusive usando de uma extravagância que nunca se viu na televisão. Na extravagância na maneira de se vestir, na maneira de falar, de ser, de apresentar. Cara, tudo. eu li Por que veio essa extravagância? Cara, eu já sempre fui muito aparecido, né, cara? E isso até irrita algumas pessoas, porque o cara aparecido, ele quer aparecer. Ele quer aparecer, ele é o cara aparecido. E aí quer chamar enche atenção. Saco, ele enche o saco. Porra, fica quieto. Vem normal, por que você quer aparecer? Eu sempre fui assim, cara. Minha mãe é muito aparecida, sabe? Minha mãe chegava no lugar, ela não chegava normal, ela tinha que chegar assim. Tipo a Angelina Jolie, a Lady Di. E não é Lady Di, não é Angelina Jolie, mas se acha, né? Odete Roitman. Exatamente. Lembra? Isso aí, cheio dos perfumes, né? E eu acho que eu peguei um pouco disso da minha mãe, só que, paralelamente a isso, né? A gente tem as nossas idiosincrasias, né? A idiosincrasia vem do grego, né? Tempero peculiar. Então os nossos temperos peculiares, eles falam muito da nossa identidade. E o meu tempero é de um cara colérico sanguíneo, né? Para quem estuda temperamentos aí na psicologia, sabe que é um cara extremamente expansivo, né? E com o elemento fogo. Você imagina, e Tatá em Guarani é fogo, inclusive. Agora, olha só, a biografia da Oprah Winfrey tem um momento em que ela diz que as pessoas assistiam ela, às vezes, não era pelo que ela falava, é pelo que ela vestia. E as pessoas queriam ver como ela ia vestida. Como ela se vestir. Então, hoje, a roupa, ela também é um signo de linguagem. A roupa é um arquétipo, né? Porque nós, na verdade, somos produtos em gôndolas de supermercado. E aí você começou a usar isso, né, na tua vestimenta. Olha isso aqui. Isso aqui foi proposital, porque eu quero chamar a atenção de quem está me vendo, porque o cara pelo menos fala, puta, mas que camisa estrambólica, parece um Chacrinha, parece um Sidney Magal. E é uma camisa que você usaria com gravata e paletó no programa. Se fosse o dia do Tatá mais irreverente, eu usaria assim. Tem dias específicos? Cara, vai muito do meu estado de você espírito também. Tem dia que eu quero parecer mais executivo, tem dia que eu quero ser mais clean. Eu já vi você de camiseta apresentando o programa. Sim, camiseta normal, sábado, jeans sábado, e tal. Sábado, no sábado aí você vai sábado eu vou mais descontraidão também. E quem que teve a ideia da criação dos personagens que te apoiam ali? Né? Que tem a Égua Véia. Cara, a Égua Véia é o Mickey Pantaneiro. A Égua Véia é maravilhosa, porque o André Fava era o nosso faz-tudo na época, um publicitário super criativo, magricela, ele estava por ali, eu tinha trazido uma cabeça de égua, eu falei, cara, coloca essa cabeça de égua aí, vamos ver. Ele colocou, começou a fazer umas danças doidas lá, parecia uma minhoca com cãibra, e aí meti um vestido nele, e aí meu pai, quando via uma mulher bonita passando, para mexer com a minha mãe, falava, opa, tem égua véia que meu avô tinha, coisa bonita. E aí pegou a Égua Véia, cara. Pegou a Égua Véia. E ficou, quer dizer, hoje faz parte do Tatá, né? O André Fava, foi embora para a Austrália e hoje quem faz é o Igor, que é um comediante de alto gabarito, gurizão bom pra caramba, que ainda vai poder mostrar outros talentos na televisão em breve. Tatá, eu vi que você também tem bastante liberdade para colocar algumas opiniões próprias suas, que muitas vezes não é a opinião da casa, como eu faço no meu programa de rádio também e tal. Legal. E isso, às vezes, gera certa polêmica, né? Porque, inclusive, você já causou algumas polêmicas, já foi foco de algumas polêmicas ali. Como é que você consegue lidar com isso quando, de repente, alguém, um diretor de uma empresa, um secretário, um político, vai lá no diretor da TV, pô, o Tatá falou isso, não sei o quê, papapá. Como é que digamos assim, como é que se contorna a situação? Como é que você consegue lidar com isso? Cara, eu acho que a primeira coisa tem que ter responsabilidade naquilo que você quer comunicar. Nem sempre você acerta. E quando você não acerta, você precisa pedir desculpa, né? Já aconteceu comigo. E eu acho que não é vergonha pedir desculpa.
Pedir desculpa demonstra da tua parte não só humildade, mas uma percepção do erro. Uma percepção de que somos falíveis, sim. Né? Agora, a emissora me dá uma retaguarda que me permite esse trabalho mais livre, né? Porque confiam também, né? Assim como eu confio neles. Então é uma troca. Né? A emissora me dá liberdade, mas sabe que ao mesmo tempo eu tenho que saber zelar por essa liberdade. Eu não posso bancar um maluco, extrapolar, lógico. Né? Porque não é conveniente e ao mesmo tempo não é são. Né? Você tem que ter parcimônia, você tem que ter equilíbrio e você não pode generalizar, porque nem tudo às vezes, o que parece ser. Né? Então você tem que dar, às vezes, numa reportagem, está acontecendo alguma coisa, o repórter está falando que é aquilo, mas ao mesmo tempo você tem que se questionar, mas será que é isso mesmo? Né? Será que aconteceu? Então é preciso... e aí às vezes é só tomando laçaço, se lascando, que você aprende. Nós temos aí vários apresentadores, jornalistas, radialistas e tal, que acabaram virando políticos. Né? Exatamente por causa da projeção que tiveram nas suas profissões. E tal. E logicamente que uma pessoa como você é extremamente assediada, como eu já fui candidato, inclusive, lá em 2004, eu me lembro. Candidato a vereador e tal. Eu votei em você. Também foi uma experiência terrível que eu não quero viver mais. Mas você pensa, assim, não futuramente, mas por uma decisão, uma escolha própria sua, você pensa em exercer um cargo político em alguma... Não. Não quero e não vou ser político. Eu vou me manter na comunicação e vou continuar fazendo o que eu sei fazer, que é poder levar informação, descontração, humor, irreverência, solidariedade, aconselhamentos. É nisso que eu estou me especializando e é nesse lugar que eu quero estar. Quando eu falo não é onde você está, é onde você quer chegar, que importa, é nesse caminho que eu estou trilhando. É essa viagem que eu estou fazendo. Bom, Tatá cresceu profissionalmente, financeiramente está muito bem, pelo que a gente vê. Tá com 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, está com a vida tranquila. O que falta para o Tatá Marques hoje? Cara, falta evoluir. Falta muita coisa. A partir do momento que você acha que você está bom, você está pronto para morrer. O animal saciado no alto da savana dorme. E eu não quero dormir. Eu quero estar acordado, eu quero estar criando, eu quero estar o tempo todo inovando. Essa é a minha grande missão. E mais do que qualquer coisa, ser um bom pai de família, ser um marido presente, amoroso, companheiro e ter a minha família como essa retaguarda que hoje é o meu grande pilar de observação e de base. É isso, Og. Bom, Tatá está na televisão, está no rádio, fazendo lá o Café com Blink, está nas redes sociais, obviamente. Tem mais alguma novidade que a gente pode esperar do Tatá por aí, não? Tem mais novidade. Pode contar para a gente? Pode. Eu devo lançar em breve um treinamento. Um treinamento para formação de pessoas, para melhoria contínua, para alta performance e para descobertas de identidade do que você pretende ser como pessoa. Esse é o meu grande objetivo. Espero poder contribuir de alguma forma para a vida das pessoas assim. Então é isso aí, minha gente. Olha aí, esse é o Atamaril Amaral Marques. Olha, cavalo! Me siga nas redes sociais. Tatá Polvo. Que na verdade é a mesma pessoa na frente, por trás das câmeras e tal, como vocês podem ver, a mesma pessoa obrigado, estando no estúdio, estando aqui. Cara, obrigadão, tá? Que Deus continue abençoando você, tá, cara? Você obrigado também. Pela generosidade. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Então, obrigado, gente. Esse é mais um MS Cast aqui do podcast. Continua acompanhando a gente, porque toda semana tem conversas assim, bacanas como a do Tatá. Semana que vem estamos de volta. Um abraço. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Meidtech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.